5 metas que eu consegui ter constância em 2024 e que eu vou te dar algumas dicas como também ter constância se você colocar essas metas para 2025. A primeira meta foi ler com mais constância e colocar em prática as coisas que eu estava lendo, para se tornar mais fácil o que eu fazia. Eu buscava livros que eu tinha interesse, por exemplo, desenvolvimento pessoal. Então eu busquei livros sobre desenvolvimento pessoal, Nação Dopamina, As 12 Regras para a Vida, foram livros que me marcaram e tiveram ideias nesses livros que eu queria colocar em prática, então me deu ânimo para ler esses livros. Eu queria desenvolver também uma parte mais de literatura, ter um cunho maior cultural de literatura, então eu li livros como Frankenstein, livro de Machado de Assis. Então eu fui buscando livros de acordo com o que eu queria desenvolver. Eu queria desenvolver o meu literário, busquei livros de literatura, queria desenvolver meio pessoal, busquei livros de desenvolvimento pessoal e também livros técnicos. Eu faço nutrição, então busquei livros técnicos, artigos técnicos para desenvolver esse meio. Então essa dica, se você faz direito, você vai ter outro interesse, se você faz matemática, vai ter outro, então você tem que buscar os seus próprios interesses para se tornar mais instigante o que você vai ler e para você ter essa constância durante o ano. Foi isso que eu fiz e funcionou. A segunda meta foi tentar vencer o medo de falar em público. Eu também tenho bastante medo de falar em público, fico nervosa, fico gaguejando. E para poder cumprir essa meta durante o ano, eu tentei me expor mais, me expor mesmo com medo, me expor mesmo sabendo que talvez eu fosse fazer alguma coisa que eu não queria fazer, como por exemplo, ficar nervosa, gaguejar, dar branco, mas eu quis me expor para ter o repertório social, para me acostumar com aquilo. E também foi dando certo. Algumas vezes deu mais certo, outras vezes menos certo, mas eu fui fazendo isso durante o ano. E eu recomendo você fazer isso também, que eu acho que é a maneira mais eficaz que tem. A terceira meta foi ter mais constância para ir para academia, mas pode ser fazer qualquer exercício. Para isso, eu vou te dizer o único segredo: é você ir mesmo sem vontade, porque em 80% das vezes eu não tive vontade de ir, mas mesmo assim eu fui. Às vezes vai ser cansativo, no meu caso eu estava fazendo estágio, estava estudando na faculdade ainda, então foi bastante cansativo. E mesmo sem vontade, eu me forçava a ir, porque não tinha outra opção. E de vez em quando dá aquela vontade de ir, o ânimo, aí você vai facilmente. Mas quando você tiver sem vontade, você vai mesmo assim, porque é a única alternativa. E você pensa também nos frutos positivos que você vai colher indo mesmo sem vontade. Aí te dá um pouco mais de estímulo, mas eu acho que o segredo realmente é esse. A quarta meta, né, que eu tentei ter uma certa constância a mais em 2024 foi tentar ser mais carinhosa com as pessoas que estão ao meu redor e que eu gosto, com meus familiares, com os meus amigos. Então, para isso mesmo, eu tive que me expor, perder a vergonha e tentar valorizar as pessoas que estão mais próximas a mim. E esse bloqueio vem desde cedo. Se você tem também esse bloqueio, eu acho importante tentar quebrá-lo, né, desbloqueá-lo, porque é algo que impede, às vezes, de ter momentos que são mais memoráveis e que vão ficar guardados. A quinta meta foi tentar melhorar mais minha memória, porque eu tava pensando, né? Hoje em dia a gente usa muito Instagram, a gente anota tudo, mas quando vai fazer uma prova, vai fazer um concurso, você tem que pegar as ideias, as coisas que estão na sua cabeça, porque não vai ter nada para te auxiliar. Então eu tentei melhorar isso. Para isso eu estudava, depois de 2 dias, 3 dias seguidos, eu fazia esquemas com os conteúdos que eu estudei sem olhar para nenhum material. E depois comparava com os materiais que eu fiz de apoio, os resumos, e via as lacunas que ficaram nos meus esquemas. Então eu ia fazendo dessa forma para tentar treinar a minha memória e também lembrar de filmes que eu assisti, de nome de personagens, então tudo isso foi me ajudando. Então foi essa, né, as 5 metas que eu consegui ter constância em 2024 e as metas de 2025, depois eu venho falar aqui para vocês. Obrigada e um abraço.